Eu sou Arno Paus, essa é minha esposa Verinha. Nós somos os pastores da 316 Airport Church em São José dos Pinhais, no Paraná. Seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Desfrute desta mensagem. Jesus. Aleluia. Você que está com a sua Bíblia, por favor, abra comigo em Mateus capítulo 14, verso 22. Eu quero parabenizá-lo por estar aqui essa noite. Sair de casa e vir cultuar junto com os irmãos. Querido, como é glorioso cultuar junto com os irmãos. Que maravilhoso é estarmos aqui. Eu sei que as cadeiras estão um pouquinho distantes ainda, mas nós estamos juntos para exaltar aquele que vive para todos sempre. A palavra de Deus diz assim em Mateus 14, do 22 ao 33. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Diga isso comigo: coragem, sou eu, não tenham medo. Queridos, essa palavra é para você nesta noite. Jesus está falando com você e comigo: coragem, eu estou aqui, não tenha medo. Ele continua vivo, ele continua real. Então disse Pedro: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Até aqui. Queridos, nós estamos passando por um tempo, como sociedade, como mundo, um tempo muito difícil, diferenciado, algo que nunca havíamos vivido até então. Toda essa questão da Covid-19 e o medo gerado por toda essa situação tem parado muitas pessoas, tem feito muitas pessoas desistirem. Tudo bem que você tem que cuidar, usar máscara, passar álcool gel, mas veja algo, muitas pessoas estão desistindo dos seus sonhos, das palavras que receberam, com medo da vida por causa de toda esta situação. Muitos, quem sabe, perderam o emprego durante esse tempo. Muitos, quem sabe, fazem 60, 70 dias que não saem de casa. E quando nós lemos esse texto, nós vemos que os discípulos de Jesus, aqueles que andavam com ele, estavam num momento difícil. A Bíblia diz, nos versículos anteriores, que Mateus 14 relatou a morte de João Batista, depois tivemos a primeira multiplicação dos pães, agora Jesus anda sobre as águas e Pedro também, depois Jesus opera curas em Genezaré e depois vai e atravessa o mar. Após um momento glorioso da primeira multiplicação dos pães, Jesus então impele os seus discípulos a entrarem no barco para atravessarem o mar. Queridos, o texto diz que Jesus os impeliu, os forçou a entrarem no barco. Saiba de uma coisa, existem situações na sua vida que não tem como você fugir. Jesus permite que você passe por situações na sua vida para que você cresça e se fortaleça nele. Se eu perguntar que você passou por um dia difícil, você dirá que no final daquele dia você aprendeu com esse dia difícil. Sim? Você já aprendeu com dias difíceis ou estou falando algo longe de você daqui?
Mas então Jesus impeliu os discípulos a entrarem no barco, e eles estão atravessando o mar, estão entrando no barco, e eles entram no mar e há vento, ondas, uma tempestade, um tempo turbulento. E lembre-se de uma coisa, você e eu passamos por momentos turbulentos na nossa vida. Não adianta chegar aqui e dizer, você aceitou Jesus, você nunca mais terá problemas. Eu seria o primeiro a pensar muito sobre essa declaração, porque eu também tenho problemas para resolver. Sim ou não? Nós temos questões para acertar, nós temos dias difíceis para passar. Queridos, eu estou com 2 meninos em casa. Dá trabalho agora ter 2 crianças em casa e eu não sabia. É trabalhoso. Você cuida, você traz perto, chora, dá mamadeira, faz tudo. Mas eu os amo, e é uma alegria para mim estar com eles, mas ao mesmo tempo dá trabalho. Quem aqui já teve 2 filhos? 3, 4, 5? Ninguém vai ganhar da minha avó, ela teve 15 filhos. Tem alguém que passou do 15 aqui? Queridos, com 15 filhos você tem dias difíceis. Às vezes você tem que lidar com situações que foram geradas, mas eles são seus filhos e você passa por isso com eles, porque você é pai, porque você é mãe. E saiba de uma coisa, por mais que os dias sejam difíceis, o seu pai nunca deixou você sozinho. Esses discípulos foram colocados no barco para atravessar o mar, e estavam atravessando o mar e as ondas vinham. Eles não foram privados de momentos angustiantes. Uma vez eu fui convidado para pescar ali na Baía de Guaratuba, eu não sei quem já foi lá. Eu nunca tinha andado de lancha na minha vida, foi a primeira vez. E eu estou numa lancha pequena, de repente passou uma maior, Paulo. E fez aquela onda do lado de onde a gente estava, sabe? E a lanchinha que eu estava começou a fazer assim, irmão. E eu comecei a fazer assim dentro dela. E eu pensei, eu acho que é agora que eu vou ter que nadar. Porque era forte, aquilo gerou em mim ansiedade. Será que vai agora? Porque era a primeira vez que eu estava ali. Mas eu descobri que não vira. Então eu aprendi naquele dia que mesmo que uma lancha grande passe, a outra vai permanecer de pé. Percebe que isso foi um ensinamento para mim. Isso mexeu comigo. A palavra de Deus, ela é muito honesta conosco em tudo que fazemos. Ela não tece um fundo florido, onde tudo dará certo sempre. Mas ela mostra a realidade a você e a mim. Jesus certa vez disse, no mundo vocês terão aflições. Vocês não permanecerão nelas, mas vocês terão aflições. Mas ele não parou aí. Ele disse assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Querido, essa palavra deve se agarrar ao nosso coração, porque isso é uma realidade. Se essa situação que eles estavam passando fosse noticiada na TV aberta no Brasil, hoje seria assim: a maior tempestade de todos os tempos aflige aqueles que creem em Jesus e os discípulos pensam que é o fim. Mais ou menos assim ia aparecer na TV. Já era. Começou a tempestade. Só que eles estavam no meio do mar, as fortes ondas lhes eram contrárias, o vento lhes era contrário, eles estavam no barco sofrendo nesse momento, era um tempo angustiante, mas o relato bíblico não para aí. Eles não morreram, eles não afundaram, o barco não se quebrou, eles não foram para o fundo do mar, porque a Bíblia diz que o relato bíblico não parou aqui. Porque Jesus veio andando sobre o mar para encontrar com eles. Na madrugada, em meio a um momento de calamidade, Jesus veio até onde eles estavam. Deixa eu te dizer algo, mesmo no seu dia mais difícil, Jesus caminha na sua direção. Mesmo no dia mais difícil, Ele não te deixa sozinho, porque Ele prometeu que estaria contigo para sempre, e sempre, e sempre, e todo sempre.
Ele vem caminhando sobre o mar, aleluia. Ele vem caminhando sobre o mar, olhando para os discípulos. Aqui o texto nos mostra que Jesus é Senhor da gravidade, do vento, das ondas, que Ele é Senhor sobre todas as coisas. Os teus pés não estão firmados em notícias assustadoras, os teus pés estão firmados na rocha da sua salvação, que é Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz no Salmo 117, se eu não me engano, que o coração do justo não teme más notícias, pois ele está firme no Senhor. Fique claro que o fato de você não ver Jesus não significa que Ele está distante e alheio às suas lutas. Parece que tem momentos que você se sente sozinho. Parece que tem momentos que Ele está distante. Mas deixa eu te dizer algo. Ele disse que estaria do seu lado sempre. 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 Dá uma olhadinha para o lado. Você não está vendo Ele, mas Ele está aí. Você pode não estar vendo Ele, mas certamente Ele está aí. Porque Ele disse que Ele estaria. E se Ele disse que Ele estaria, Ele está. E nós confiamos nessa verdade. Jesus veio caminhando sobre o mar. O nosso Deus é um Deus trinitário, triuno, trino. E Provérbios 15:3 diz: os olhos do Senhor estão em toda parte, Ele observa atentamente os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão em toda parte, toda parte, toda parte. Por isso nada do que acontece na sua vida passa alheio aos seus olhos. Ele conhece cada detalhe da sua vida, Ele conhece cada detalhe do seu dia, Ele sabe cada uma das suas lutas, Ele conhece você por inteiro. E mesmo assim, Ele decidiu estar com você todos os dias da sua vida. Querido, eu sei que muitos estão sofrendo, porque não tiram os olhos e os ouvidos da TV e só escutam calamidades. Mas eu quero te dizer algo, não dê tanta atenção às notícias passageiras, agarre-se às boas novas eternas do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Você está olhando demais porque é passageiro. Lembre-se daquilo que é eterno. A palavra de Deus é eterna. Ela não falha, ela não muda, ela não é destruída, ela não acaba, porém ela permanece para sempre e sempre. Querido, faça uma reflexão você. Quanto tempo você destinou à televisão e à leitura bíblica nos últimos dias? E entenda por que você anda angustiado na sua vida. Tem pessoas que, se você perguntar do Covid-19, sabe cada detalhe. Mas se perguntar o que está escrito em João 3,17, nunca ouviu falar. O que está escrito em João 3,17? O 16 todo mundo conhece. Mas o que está no 17? Alguém sabe? E Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. O que está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 9? O que está escrito em Jeremias 29:29? O que está escrito em Gênesis capítulo 15, versículo 1? O que está escrito em Mateus capítulo 11, versículo 29? Percebe que muitas vezes a gente dá uma atenção demasiada àquilo que passa e se esquece de investir naquilo que é eterno. Eu quero chamar a sua atenção nesta noite, para que você não se prive do que é eterno, para dar atenção demasiada ao que é passageiro.
Eu quero que o seu coração seja firmado na palavra de Deus que permanece para sempre. Jesus veio andando até o mar. Quando avistado pelos discípulos, ele não foi prontamente reconhecido. A angústia e a ansiedade são capazes de embaçar a visão, até mesmo daqueles que estão junto de Jesus. Querido, tem cristão que se Jesus aparecesse hoje, ia gritar de medo. Quem é ele? A Bíblia diz que eles ficaram com medo e gritaram. Se Jesus aparecesse agora, qual seria a sua reação? Fernando, não sei se era bom Jesus aparecer agora, porque minha vida não está aquilo tudo. Ou quem sabe, você está tão tomado pelas angústias do dia a dia, que não é capaz de reconhecer que Ele está falando contigo. Muitos cristãos dizem, Jesus, fala comigo, e não dão atenção para aquilo que Ele está falando. Se você der atenção apenas aos relatos humanos, você fará assim como eles, ficará com medo, gritando. Queridos, quantas pessoas estão sofrendo tanto nas suas casas nesse momento, sem esperança, com medo, angustiados, pensando em tirar a própria vida. Mas você e eu temos algo no qual nós nos agarramos, a palavra de Deus que é real e verdadeira. Mas no meio de tudo isso, quando eles gritaram de medo, quando estavam apavorados, Jesus não chamou eles de fruto que deveria cair, pessoas que deveriam estar fora, ovelha perdida. Jesus olhou para eles neste momento e disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Jesus não os rejeitou, pelo contrário, Jesus os animou, os encorajou. Coragem, sou eu, não tenham medo. Diga isso para você mesmo, coragem, é Jesus, eu não devo ter medo. Ele está dizendo isso para você e para mim. Se está no relato bíblico, é porque serve para os nossos dias. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 15, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Se está escrito, é para que você e eu, assim como eles, aprendamos com esta passagem. Então Jesus diz, coragem, sou eu, não tenham medo. Ei, vocês estão no barco, parece que tudo vai dar errado, mas não se preocupem, porque eu não deixei vocês sozinhos, eu estou chegando aqui. Aleluia. Existe um comentarista bíblico que escreveu essa frase. Em meio à noite tão escura e tempestuosa, o som da voz familiar devolveu a segurança onde a visão não era suficiente. Essa voz trouxe segurança, e essa mesma voz traz a você e a mim nesta noite segurança. Coragem, sou eu, não tenham medo. Coragem, sou eu, não tenham medo. Se você está angustiado, se você tem estado com medo, com sintomas de Covid-19 ou até mesmo foi diagnosticado, ouça o que eu tenho para te dizer, traga esta verdade à tua memória, coragem, sou eu, não tenha medo. Grave isso no seu coração, onde muitos estão te dizendo que não há mais solução, escute o que eu estou te dizendo, coragem, sou eu, não tenha medo.
Essa declaração deu a Pedro o ânimo para sair do barco e andar sobre as águas. Muita gente fala que Pedro afundou, mas esquecem que ele andou sobre as águas. Somente 2 andaram, Jesus e ele, porque os demais resolveram ficar no barquinho. Ele caminhou sobre as águas, porque ele tinha uma palavra na qual se alicerçar. Jesus disse para ele: venha. Quer fazer algo profético comigo nessa noite? Sim ou não? Levanta no seu lugar um pouquinho. Mas vamos concordar que todo mundo vem para frente para manter os metros de distância um do outro. Eu vou representar Jesus. E eu vou dizer venha. E você dá 2 passos para frente, pode ser? Então Pedro olhou para Jesus e disse: Jesus, diga-me para ir a ter convosco. E Jesus disse: venha. Aleluia. Você não viu, mas você está caminhando sobre as águas, porque você está caminhando sobre uma palavra liberada do Senhor Jesus. Pode se assentar, por gentileza. Você precisa fazer isso de vez em quando, para lembrar a você mesmo quem você é e quem Ele é. Mesmo dando atenção às ondas e começando a afundar, Jesus prontamente o ajudou e estendeu a mão. E hoje à tarde eu estava orando e me veio uma música à cabeça. E eu quero pedir que essa música seja colocada para nós ouvirmos, porque ela edificou muito a minha vida. E eu sei que vai edificar a sua vida também. Está no ponto aí, Emerson? Libera lá, por gentileza. Isso é universal. Esse hino, ele já tocou em todo o mundo. Feche os seus olhos e vai ouça tocar essa agora em música. você. Vocês vão cantar todos, com certeza. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, o que você era? Sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo, desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu a sua mão para mim. Estenda a sua mão. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim.
perdido, não, não, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, oh, banana. Obrigado, Jesus. Aleluia. Espero que tenha abençoado a sua vida como abençoou a minha. Você pode pensar, eu estou ansioso e parece que esse momento vai me engolir. É impossível sobreviver e me reerguer em meio a esta tempestade, a tudo isso que está acontecendo. Mas eu quero te lembrar algo. Jesus continua estendendo a sua mão. Jesus continua te chamando para cima. Jesus continua restaurando o seu chamado. Jesus continua te dando ânimo e força para avançar. Jesus continua te chamando para uma vida gloriosa. Jesus continua te tomando pela mão e te fazendo caminhar no plano que foi proposto para a sua vida na eternidade. Aleluia. Ele está e Ele continua chamando, protegendo, provendo você. Queridos, tudo que o homem procura, proteção, provisão e aceitação, e que não encontra no mundo, ele encontra nesta palavra maravilhosa. A Bíblia diz que quando Jesus entrou no barco, rapidamente eles chegaram ao seu destino. Todos os que estavam no barco chegaram do outro lado. E o texto de João diz: e logo o barco chegou ao seu destino. Eu quero te dizer algo. Se prepare, porque aquilo que você está imaginando que levará anos, rapidamente chegará ao seu destino. E deixa eu te dizer uma coisa, o barco não tinha apenas uma pessoa, tinha Jesus e os seus discípulos. Não apenas você chegará rápido ao destino, mas você se alegrará, porque os seus irmãos chegarão ao destino junto com você. Essa pessoa que está do seu lado faz parte do mesmo reino que você. E a Bíblia está dizendo que quando Jesus entrou no barco, eles rapidamente chegaram a destino. E deixa eu te dizer uma coisa, Jesus está contigo e rapidamente você chega ao seu destino. A minha oração é que todos nós nos alegremos e passemos rapidamente para o outro lado. Isso está destinado a você e a mim. Queridos, nessa semana que se iniciará, está se iniciando hoje, alicerce os seus pés na palavra de Deus. Dá um tempo para as estatísticas. Se você quer estatísticas, busque as que são celestiais, que falam a seu e a meu respeito, que dizem que você é vitorioso e mais que vencedor, que dizem que você foi planejado no ventre da sua mãe, que desde a eternidade Ele te criou para estabelecer o seu bom propósito sobre a terra. Busque isso. Troque as notícias passageiras pelas boas novas eternas. Grave esta declaração no seu coração: coragem, sou eu, não tenham medo. E veja, visualize você e os seus irmãos
passando por esta tempestade. Amém? Esperamos que você tenha sido grandemente edificado com essa mensagem. Venha nos visitar em um de nossos cultos, aos sábados às 19h30, culto de jovens, aos domingos às 10 horas da manhã e às 18 horas. E também inscreva-se em nosso canal no YouTube.